amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos 11 lugares grátis que você pode visitar em Paris. Se você ainda não viu esse vídeo, clica nesse card que está aqui em cima, já se inscreva no canal, ative as notificações, me segue nas minhas redes sociais e não esqueça de comentar aqui o que você quer ver como conteúdo nesse canal esse ano, tá bem? O nosso monumento número 1 é a famosa Torre Eiffel, conhecida como a Dama de Ferro pelos franceses. A torre foi construída em 1887 pelo engenheiro Gustave Eiffel. Ela tem 330 metros de altura e ela foi construída no Champs de Mars, que é um terreno cheio de árvores verdes muito bonito ali no central em Paris, entre o bairro 7, o 8 e o 16. O curioso é que na época a torre recebeu muitas críticas pela sua estrutura e deveria ser destruída logo após a exposição que ela foi construída. Hoje em dia a Torre Eiffel é uma das 7 novas maravilhas do mundo e o monumento pago mais visitado do mundo. Esse engenheiro ia participar de uma feira de arquitetura na época e ele fez esse projeto e decidiu construir a torre para que ela representasse ele nesse projeto. Só que o que acontece é que depois do projeto ele lutou muito para que a torre não fosse destruída e os franceses na época faziam muita crítica a ela, achavam ela feia, muito grande e achavam que ela era muito exuberante, tinha que tirar de Paris. Mas ele conseguiu que ela fosse mantida. A torre conta com 3 andares para visitantes, com restaurantes no primeiro e no segundo nível, contando também com um observatório incrível no seu topo. Uma outra curiosidade é que no topo da torre também existe um apartamento feito pelo seu construtor Gustave Eiffel para receber os seus amigos. O apartamento conta com uma cozinha, 2 quartos, uma sala e vista para os pontos turísticos de Paris, incluindo o rio Sena, a Sacré-Cœur e o Arco do Triunfo. E o Champs de Mars, onde ela foi construída, é um dos maiores parques com área verde de Paris e é muito lindo, vale a pena a visita para fazer um piquenique ali. A estação de acesso é a Bir-Hakeim, na linha verde número 6. O nosso monumento número 2 é o Trocadéro. É uma praça bem em frente à torre que se tem acesso por uma pequena colina ou dando a volta pelas ruas do bairro 16, aonde ficam o Palais de Chaillot e o Jardin do Trocadéro. E é impossível vir a Paris e não passar por lá. Não é o lugar ideal para quem curte agitos e badalações, nem para fazer compras, mas é um dos bairros mais tranquilos e bonitos da cidade. E além das atrações culturais, tem vários bons restaurantes. A estação de metrô é a Trocadéro, na linha 6, verde. O nosso monumento número 3 é a Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. A Basílica do Sagrado Coração é um templo de uma igreja católica, sendo também o símbolo de um dos bairros mais charmosos de Paris, o Montmartre. Ela fica localizada no topo do bairro, que por um acaso é o ponto mais alto da cidade e um dos monumentos mais visitados da França. A basílica tem o formato de cruz grega, adornada por 4 cúpulas, incluindo a cúpula central de 80 metros de altura. Na abadia, uma torre serve de campanário e um sino de 3 metros de diâmetro, de mais de 26 toneladas. A arquitetura da basílica é inspirada na arquitetura romana e bizantina e influenciou outros edifícios religiosos do século XX. A estação de metrô de acesso é a Blanche, na linha roxa, número 14. O nosso quarto monumento é bem bizarro, é um cemitério. O cemitério Père Lachaise é o maior cemitério de Paris, com mais de 70 mil tumbas. É um dos mais famosos do mundo. Tem esse nome em homenagem ao padre François de Lachaise, que viveu de 1624 a 1709, e ele foi o confessor do rei Luís XIV da França. Ele foi construído e inspirado no estilo dos jardins ingleses. Existem várias personalidades que estão enterradas no Père Lachaise e movimentam a visita pelo cemitério. São eles Molière, um grande autor famoso de teatro, que viveu de 1622 a 1673, a divisão que ele se encontra é a 25. A famosa cantora Edith Piaf, na divisão 97, o religioso Allan Kardec, na divisão 44. O metrô de acesso
é o Père Lachaise, na linha 2 azul. O nosso quinto monumento é a Ópera Garnier, uma casa de ópera localizada no 9º arrondissement de Paris. O edifício é considerado uma das obras-primas da arquitetura de seu tempo. Construído estilo neobarroco, ele é o 13º teatro a hospedar a Ópera de Paris desde a sua fundação por Luís XIV, em 1969. A sua capacidade é de 1.979 espectadores sentados. O palácio era comumente chamado apenas de Ópera de Paris, mas após a inauguração da Ópera da Bastilha em 1989, passou a ser chamado de Ópera Garnier. O drama é apresentado utilizando os elementos típicos do teatro, tais como cenografia, vestuários e atuação. No entanto, a letra da ópera, conhecida como libreto, é normalmente cantada em lugar de ser falada. O metrô de acesso é pela linha 4, da cor rosa, e a estação que você desce é a Opéra. O nosso sexto monumento é a Galerie Lafayette, é uma rede de loja de departamentos francesa. Sua loja principal fica no Boulevard Haussmann, no 9º arrondissement de Paris. Esse lugar hospeda as maiores lojas de marcas mundiais, tem lounges e cafés e restaurantes e um terraço enorme com uma vista linda de toda a cidade. Vale super a pena essa visita para fazer uma foto, porque a vista é realmente linda e da cidade toda. A rede de lojas também opera em vários outros locais de Paris, inclusive na Avenue Champs-Élysées. Em 2009, a Galerie Lafayette registrou uma receita de mais de 1 bilhão de euros. O metrô, para ter acesso ao Chaussée d'Antin, Lafayette, linha 7 rosa ou pela 9 verde. Uma outra dica sobre esse local é que se você visitar Paris nos finais de ano, eles geralmente fazem uma vitrine, a coisa mais linda, muito bem elaborada e vale muito a pena ver com a decoração de Natal. O nosso monumento número 7 é a Place Vendôme. É uma praça no 1º arrondissement de Paris, é o ponto de início da Rue de la Paix. A sua arquitetura deve ser a Jules Rodin Manceau, que concebeu em 1699 um plano urbanístico ao qual deveriam se moldar-se os proprietários dos imóveis. A maior parte das fachadas está classificada como um monumento histórico. Imagina como é lindo. Uma praça bem badalada por hospedar hotéis de grande luxo, como o Ritz, que era um dos principais da princesa Diana. Ela adorava se hospedar por ali. E as lojas de joalherias de luxo também têm o seu charme e enfeitam o local. O metrô de acesso é o metrô Madeleine, a linha 8 roxa. O nosso oitavo monumento, e também bem curioso, é a Igreja da Madalena. Situada perto da Praça da Concórdia, em Paris, é uma igreja católica consagrada a Santa Maria Madalena e se destaca pela arquitetura em forma de templo clássico grego. A construção começou próxima do ano de 1764 por Canton de Ivry, e nela ocorreu o funeral de Dom Pedro II, em 1891. Nessa igreja ocorre a tradicional lavagem da Madeleine, na qual os brasileiros radicados na capital francesa e franceses comparecem ao desfile de música e folclore inspirada pela lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia. Não é interessante? Os franceses adotaram a nossa cultura de lavagem das escadas e hoje em dia, todos os anos, eles praticam isso na Église de Madeleine. O metrô é o Madeleine, linha 8, roxa. O nosso nono monumento é uma das praças mais famosas e históricas de Paris. A Praça da Concórdia, situada no pé da Avenue Champs-Élysées, no 8º arrondissement de Paris, é a segunda maior praça da França. A primeira fica em Bordeaux. Dessa forma, é a maior praça da capital francesa, uma das mais famosas e palco de importantes acontecimentos na história da França. O prefeito da cidade de Paris, no ano de 1748, decidiu erguer uma estátua do rei Luís XV para festejar o restabelecimento do rei após uma doença que o havia cometido em Metz. Começada por Edmé Bouchardon e acabada por Jean-Baptiste Pigalle, a estátua equestre de Luís XV foi inaugurada em 20 de junho de 1763, 15 anos após a ideia original. Presta atenção nesse detalhe da história. Na Revolução Francesa, a praça foi local de passagem obrigatória dos cortejos, que eram improvisados e ritualizados pelo protocolo das festas.
Ela seria um dos grandes locais de reunião no período revolucionário, sobretudo depois que nela se instalou a guilhotina, que mais para frente executaria a família real em praça pública. A partir de 12 de julho de 1789, antevéspera da tomada da Bastilha, os bustos de Jacques Necker, ministro das Finanças demitido de Luís Felipe II, passam a ser exibidos nela pelos revoltados, e o príncipe de Lambesc e seus soldados fazem uma carga contra os manifestantes. No dia seguinte, a multidão pilha as armas do Garde-Meuble, que fica localizado na praça e no edifício Nordeste, para ir à Bastilha. Em 11 de agosto de 1792, já com o rei deposto, a estátua de Luís XV é arremessada de seu pedestal. A praça, então, é rebatizada por Place de la Révolution. No século XIX, o rei Luís XVIII decide fazer uma fonte com uma estátua em homenagem ao seu irmão ali decapitado, Luís XVI, chegando a rebatizar a praça pelo nome do seu querido irmão. Mas a estátua projetada jamais foi erguida, porque ela foi interrompida pela Revolução de Julho de 1830, que novamente a praça volta a ser chamada pelo seu nome definitivo, Place de la Concorde. O metrô de acesso é o 8, na estação Concorde. O nosso 10º monumento é o Jardin des Tuileries. Os Jardins das Tulheiras compõem um parque parisiense situado na margem direita do rio Sena, entre a Praça da Concórdia e o Arco do Triunfo. Criado no século XVI, num estilo italiano e por ordem de Catarina de Médicis, para decorar o contorno dos Palácios dos Tulheiros, onde passavam seus tempos livres, em 1664. O arquiteto André de Lenotre, autor do projeto do parque que rodeia o Palácio de Versalhes, transformou-o num jardim francês formal e simétrico, cheio de estátuas ornamentais. O Musée d'Orangerie e o Jeu de Paume foram sedes de importantes exposições de arte contemporânea. Ficavam em 2 pavilhões dentro do parque, que oferecem uma esplêndida perspectiva da Champs-Élysées, o Arco do Triunfo e o Grand Arc de la Défense. Entre as atividades de lazer das crianças estão os teatros de marionetes, os passeios de burro e os barquinhos de brinquedo para navegar no tanque da Octogonal. Esse parque foi gravado algumas cenas de Emily em Paris, onde tem umas crianças que assopram os barquinhos no lago. Foi nesse parque que essa cena foi gravada. Para ter acesso ali, o metrô é o Tuileries na linha 1. E agora nós vamos falar sobre o nosso 11º monumento. É um jardim de plantas muito bonito e muito famoso em Paris. O Jardim de Plantas é um jardim botânico aberto ao público, situado no 5º arrondissement de Paris, como parte integrante do Museu Nacional da História Natural. Está situado no 5 e se forma entre a Grande Mesquita, o campus universitário de Jussieu e o rio Sena. Essa instituição conta com 23,5 hectares, tem como patronos Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon e Jean-Baptiste Lemarque. A sua história. O jardim, criado com o nome do Jardim do Rei, foi originalmente plantado por Guy de la Brosse, médico de Luís VIII, de 1626 a 1735, como um herbário de plantas medicinais real. Foi aberto ao público em 1640. A sua paisagem, uma grande vista panorâmica de 500 metros, estende-se a grande galeria até a Praça Boulevard, perto da margem do rio Sena. Os seus canteiros à francesa são margeados por fileiras de plântanos que florescem a partir do mês de abril. As coleções das flores são mudadas regularmente, totalizando aproximadamente 1000 variedades de plantas cultivadas. A paisagem se divide em 2 esplanadas. A esplanada Mune-Edouard, nome do diretor do museu de 1890 a 1900, na frente da galeria, e a esplanada Lamarck, do lado do rio Sena. A esplanada Mune-Edouard apresenta uma zooteca que reúne centenas de milhares de animais dessecados, como insetos, serpentes, répteis e até mamíferos. Em frente da galeria da cabeceira da esplanada, existe uma estátua de bronze de Buffon, obra de Jean Carlos de 1908. O metrô para se ter acesso a esse jardim é a Gare d'Austerlitz, na linha laranja número 5. Bom, gente, esse foi o nosso 2º vídeo com mais 11 lugares para vocês visitarem de graça em Paris. Então não se esqueça de se inscrever no canal,
ativar as notificações, deixar o seu like e comentar aqui pra mim qual é o tipo de conteúdo que ainda falta pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!